Hoje a nossa conversa é com o deputado Disseu Tenkaten sobre os mais variados e fundamentais assuntos aqui do Pará. Disseu, recentemente o IBAMA liberou a licença ambiental para o derrocamento do Pedral do Lourenço. É uma espera de décadas, né? Como você avalia essa conquista aqui para a nossa região? Bom, depois que o governo federal fez aquele grande investimento ainda no governo Lula, que foram as eclusas de Tucuruí, ficou pendente essa segunda parte da obra, que é o derrocamento do Pedral, para garantir a trafegabilidade do rio para o escoamento da produção, né? Isso vai com certeza trazer bastante desenvolvimento aqui para a nossa região. Agora nós vamos fazer um trabalho político muito intenso para que os mesmos erros de outros grandes projetos já feitos na Amazônia não venham a se repetir, né? Como no caso de Tucuruí, que deixou, né, regiões próximas, inclusive, da cidade sem luz até pouco tempo. Até hoje tem demanda de comunidades mais isoladas sem energia, como Belo Monte, que infelizmente criou alguns bolsões de miséria, né, criou problemas graves na área da saúde, da educação, exatamente porque os investimentos para mitigação dos impactos do projeto não vieram no período correto. Então a gente é a favor que essa obra ela aconteça, mas do ponto de vista ambiental correto, seguindo, né, tudo aquilo que tem na legislação federal, que as comunidades sejam ouvidas, que a gente não tenha os impactos ambientais e que a gente possa pensar também no lado social, né, que aquilo que tenha que ser feito de investimento por parte do DENIT, que seja feita em tempo hábil. Então a gente espera que seja um grande projeto na Amazônia, feita numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Então realmente é um momento de otimismo. O governo federal, ao mesmo tempo que anuncia a questão da licença do Pedral do Lourenço, também anuncia a licença para os estudos de exploração do petróleo na margem equatorial, que também é uma outra pauta da região norte, e a gente também quer que tudo seja feito, né, com muita segurança social, ambiental, né? Afinal nós estamos num ano de COP, o Pará vai sediar o maior evento sobre mudanças climáticas do mundo. A gente vem sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas, não só o Brasil, mas todo mundo. E a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Nós temos que ser muito responsáveis nos grandes projetos, nas grandes ações, para enfrentar as mudanças climáticas, para enfrentar o desmatamento, para fazer recuperação de área degradada. Enfim, o Pará precisa cumprir o seu papel nesse debate ambiental e na Alepa a gente tem feito isso também. Então dizer que a gente está otimista, para além disso, né, será um ano de muitas entregas. Marabá vai começar aí as obras de construção das 1.488 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Vai começar a obra de saneamento básico de mais de 100 milhões de reais, que foi uma conquista também do Ministério das Cidades, do governo do presidente Lula. A Casa da Mulher Brasileira, que é uma obra de mais de 8 milhões de reais, que vai ser feita aqui em Marabá para o atendimento das mulheres da nossa cidade e de toda a região. O hospital universitário, que está avançando, né? O hospital universitário que teve o terreno doado pela prefeitura, lei aprovada na Câmara, foi um projeto nosso, né? Eu escrevi pessoalmente a proposta no PPA participativo do governo federal, que foi aprovado, nós inserimos no PPA e agora estamos em fase avançada para a inserção também desse projeto no PAC. A EBSER já teve aqui, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, já teve reunião com a reitoria. A gente vem discutindo com a ministra Gleice, vem discutindo com o ministro Padilha da Saúde também a dotação orçamentária para o projeto executivo. Para vocês terem uma noção,
Esse hospital ele é de uma magnitude tão grande que só o projeto executivo ele custa 15 milhões de reais. Né? Segue em execução o projeto executivo do DENIT, do novo complexo rodoviário urbano de Marabá, para melhorar a nossa trafegabilidade. É um projeto de 9 milhões de reais, só o projeto executivo. E a última conversa que eu tive com o DENIT, há uma perspectiva de conclusão desse projeto em meados do mês de setembro. Então nós temos muitas entregas do governo federal que trabalha em sinergia com o governo do estado, e Marabá também, né, tem aí muitos investimentos do governo do estado. Nós tivemos a inauguração no início do ano da Usina da Paz, que é uma ferramenta incrível ali no bairro da Liberdade, né, uma ferramenta de inclusão social, enfim, com muitos serviços na área do esporte, da saúde, da assistência social, formação profissionalizante. No aniversário da cidade, o governador esteve aqui conosco entregando a policlínica, né? A nossa policlínica é uma policlínica completa, com muitos serviços, com muitos exames, com serviços laboratoriais, com exames de imagem, está atendendo a região. Então a saúde de Marabá já deu uma boa melhorada com a policlínica. E não podemos deixar, né, de registrar também a questão do Hospital Materno Infantil Regional, que está a pleno vapor, uma mega construção, 160 leitos, e a previsão de que no aniversário de Marabá do ano que vem o governo possa entregar mais essa grande obra para a população de Marabá. Então a gente entende que essa sintonia entre os poderes ela é importante, né? Todos nós temos esse compromisso. Então eu fico muito feliz na condição de deputado estadual, de poder ser uma voz de Marabá junto ao governo do estado e junto ao governo federal, para que a nossa cidade, a nossa região, ela possa de fato se desenvolver, ela possa garantir melhores condições de vida para a nossa população. Então agradeço a confiança e vou seguir trabalhando firme nesse sentido. Deputado Disseu, falando no governo do estado, como tem sido a sua relação com o governo? Estão aceitando as suas emendas? Está sendo uma boa aceitação? Conta um pouco pra gente. Bom, o governo Helder é um governo muito agregador, né? Um governo que começou com uma base limitada, mas que logo ampliou, né, bastante. Hoje praticamente 90% da Alepa está na base do governo. Acho que das 144 prefeituras do estado do Pará, pelo menos umas 138 também fazem parte desse time, exatamente porque o governador tem esse pensamento agregador, né? Um governo progressista que trabalha uma política construtiva, e aqueles e aquelas que quiseram se somar ao governo tiveram a oportunidade. O meu partido, o PT, apoiou o Helder já na eleição passada no segundo turno. Em 2018 nós tivemos a candidatura do Paulo Rocha no primeiro turno, no segundo o PT apoiou o Helder, mas até o time ligado ao Jatene, o PSDB, o Cidadania, o PSB, hoje fazem parte do bloco governista, né? Então é um governo de muito diálogo, né? Um governo muito aberto, a gente consegue ter um protagonismo, a gente consegue ter voz, consegue ter vez. O governo adotou uma metodologia muito importante, que a Casa Civil vai até o parlamento. Então antes os parlamentares iam até a Casa Civil levar as suas demandas, e agora todas as terças-feiras o Dr. Luziel Guedes, que é o secretário-chefe da Casa Civil, vai até a Alepa atender os deputados. Isso facilita, isso acelera os nossos pleitos. E eu quero destacar também aqui todo o trabalho feito pela vice-governadora Hanna, que tem sido uma vice-governadora de muito destaque, de muito protagonismo. Ela que acumula também a função de secretária de Planejamento e Administração do Estado. Então, com muita autonomia, o nosso governador é um governador que roda o Brasil, né? Está muito em São Paulo, está muito em Brasília, está fora do Brasil, né? Porque já é um ator político também de destaque internacional. E a Hanna, quando ela assume a caneta, ela assume com toda a autonomia para deliberar, para fechar os compromissos. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente consegue também, seja
com o governador, seja com a Hanna ou com o Luiziel, a gente consegue fazer a pauta política do Estado andar. Disseu, falando na vice-governadora, o seu nome tem sido citado como possível vice na pré-candidatura da Hanna Gassan. Existe essa possibilidade de você ser o vice dela? Sim, o PT ele pretende ocupar uma vaga na chapa majoritária, né? As eleições do ano que vem terão 4 vagas na chapa majoritária, governador, vice e 2 vagas para o Senado. O PT entende que tem o tamanho suficiente para ocupar uma dessas 4 vagas, né? Nós ganhamos todas as últimas eleições presidenciais aqui, né, no Pará. O Lula venceu as 2 primeiras dele, a Dilma venceu as 2, o próprio Haddad foi vitorioso também, e o Lula agora novamente logrou êxito no primeiro e no segundo turno. Então existe um eleitorado muito grande do nosso campo aqui. Hoje nós somos a 2ª maior bancada na Alepa, tá? Somente atrás do próprio MDB. Temos 2 deputados federais, temos um senador. Então o PT tem tamanho para compor essa chapa, e o PT está convergindo em torno do meu nome para ser o nome a integrar essa chapa majoritária que disputará as eleições do ano que vem, né? E de fato a vaga que a gente hoje está almejando é essa vaga de vice, já que nós já temos um senador que vai ficar por mais 4 anos, né? E temos ali o Helder como pré-candidato ao Senado, junto com o Chicão, que é o presidente da Alepa, o meu presidente, que também deve ir para uma disputa de Senado, e a gente quer convergir numa chapa que possa ser vitoriosa, que possa eleger os 2 senadores. Então nós entendemos que a vaga de vice é uma vaga importante, né? Não só levando para o lado partidário, mas porque nós vamos ter um vice, poderemos ter um vice da região, né, de Marabá, que conhece a nossa realidade, que conhece as nossas dificuldades, e vamos juntar aí a força de uma mulher experiente, que está há muito tempo no governo, com um jovem experiente também, terminando seu 3º mandato de deputado estadual e com muita vontade de trabalhar. Então, se tudo der certo, a gente vai aí na pré-campanha o ano que vem apresentar esse time para continuar o trabalho que está sendo feito. Então isso significa que você já se decidiu sobre as eleições de 2026, certo? Estamos construindo. Agora a gente trabalha de forma coletiva, né? Eu não posso tomar decisões unilaterais, decisões pessoais. Então primeiro a gente vai avançar essa discussão no âmbito partidário, nas instâncias corretas. Depois que o PT anunciar oficialmente isso, a gente vai para a discussão com o governador e com o time dos partidos que vão compor essa chapa, para depois, no período correto de lançamento de pré-campanha, a gente anunciar para a sociedade esse time. Conta pra gente também quais têm sido as suas principais frentes de atuação dentro da Assembleia Legislativa do Pará. Você gostaria de registrar alguma conquista recentemente? Bom, o nosso mandato é um mandato muito ativo, né? Um mandato que, para além de estar muito próximo das bases, e eu particularmente estou num ano peculiar, que é o ano que eu faço a prestação de conta pública do mandato. Estou fazendo em vários municípios, fiz em Marabá inclusive um grande evento, estava a Câmara lotada, a gente ali falando dos projetos de lei que a gente já aprovou, das políticas públicas, dos mais de 12 milhões que nós trouxemos aqui para Marabá. Então a gente continua esse trabalho. Recentemente nós aprovamos um projeto importante na Alepa, que é o projeto do selo Empresa Amiga da Juventude. A gente vai formatar um selo para que as empresas possam ser estimuladas a dar mais oportunidades para as juventudes que buscam o primeiro emprego, porque hoje a juventude tem muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque as empresas querem pessoas com experiência. Mas ninguém vai ter experiência se não tiver oportunidade de começar. Então a gente está criando essa ferramenta de estímulo. Acho que vale a pena aqui destacar essa lei importante que nós aprovamos. Eu aprovei uma indicação de criação da UESPA, que é a Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará, que é um sonho nosso aqui também. O governador tem um compromisso de criar essa universidade, e na próxima sexta-feira, dia 30,
terá uma audiência pública lá na Alepa, né, onde nós vamos ter a grande participação aqui de professores, técnicos e alunos da UEPA de Marabá e da região, onde nós vamos discutir também essa pauta, né? Então, nosso mandato está ali sempre à disposição, sempre trabalhando por Marabá, sempre trabalhando pela região. Esse final de semana eu vou estar no município de Tucuruí, Breu Branco e Goianésia, levando ações da política de reforma agrária, juntamente ao INCRA, né, junto com o INCRA e as prefeituras. Vamos estar fazendo esse trabalho, essa atuação. A gente tem titulado muitas áreas também, temos feito um trabalho de criação de novos assentamentos, de destinação de novos créditos, crédito de instalação, fomento jovem, fomento mulher, floresta produtiva. E esse ano a previsão é que a gente possa construir 1.000 casas em assentamentos para beneficiários da reforma agrária. Então, muito trabalho pela frente. Dirceu, você é conhecido por ser muito ativo na Unifesp. Sobre a greve dos vigilantes, já foi resolvida? Como está a situação? Bom, está em fase de resolução, né? Nós tivemos na semana passada uma reunião importante da Andifes, que é a Associação dos Reitores, né? Em que foi colocado toda a situação de dificuldade que as universidades federais vêm enfrentando, né? Isso se deve aos cortes que nós tivemos no governo anterior. Então nós estamos tendo todo um processo de recomposição, de reestruturação e de poder também dar um maior orçamento para essas entidades importantes, né? A gente é muito grato porque a nossa região cresceu, avançou. O Pará durante 100 anos só teve a UFPA e o governo Lula e o governo Dilma criaram tanto a Unifespa como a UFOPA lá no oeste do Pará. Então hoje a Unifespa só em Marabá tem 3 campos, sem falar que a gente tem estrutura em Rondon do Pará, em Xinguara, em Santana do Araguaia, em São Félix do Xingu. Mas isso foi colocado e a previsão é que na semana que vem o ministro Camilo Santana, que é o ministro da Educação, junto com o presidente Lula, possa anunciar publicamente essa nova previsão orçamentária para as universidades, né? E aí a gente vai poder ter a solução definitiva desse problema. Dirceu, você gostaria de destacar alguma emenda específica aqui para a cidade de Marabá? Bom, aqui em Marabá a gente tem muito recurso alocado, né? Não só do nosso mandato especificamente, mas das nossas articulações com a bancada federal, com os nossos deputados federais, senadores. Então você falou da Unifespa, eu articulei particularmente o dinheiro para colocar energia solar no Campus 2, a construção do restaurante universitário do Campus 3, que é um belíssimo restaurante universitário. A UEPA tem uma emenda individual minha que garantiu a reforma de toda a biblioteca. Consegui com a bancada federal entregar um ônibus com acessibilidade, um ônibus muito bacana, né? Entregamos vários veículos para entidades do terceiro setor. Entreguei um carro novo, fruto de uma emenda parlamentar individual minha, para o Conselho Tutelar. Era um sonho a Defensoria Pública ter o seu próprio espaço e nós conseguimos, né, tanto o terreno com o DENIT ali no Amapá, como numa emenda compartilhada, onde eu fui, além do articulador, um dos que colocou o recurso. Hoje nós temos um prédio maravilhoso da Defensoria Pública, onde 10 defensores atendem 11 municípios da região. Então isso é importante. Esse ano eu coloquei um recurso no projeto social do Águia de Marabá, coloquei um recurso para o Carnaval, né, o bloco Gaiola das Loucas, que foi quem fez o Carnaval de Marabá, já que o município não fez. O nosso mandato com uma emenda parlamentar ajudou a fazer o Carnaval aqui também. Colocamos recursos também em outras entidades, na Associação das Ligas do Carajás, aqui na ALCA, que trabalha na área esportiva. Enfim, o mandato é um mandato que não tem se furtado, emendas, né? Não tem se furtado a dar a sua parcela de colaboração através das emendas também. Dirceu, por fim, sobre a cassação do mandato do senador Beto Faro, que teve mais de 1,1 milhão de votos no Pará. Como você recebeu essa notícia e como o PT está reagindo diante desse cenário? Bom, o senador e o PT do Pará publicou uma nota, né, respeitando a decisão, que foi uma decisão de primeiro grau, né, apesar de ser no TRE, porque era uma eleição estadual, mas já houve um recurso para o TSE,
né? E há um entendimento de que as provas elas serão anuladas, né? Já que o cerne da cassação se dá em torno de um áudio que pegou uma ligação de um empresário para o senador. O senador atende a ligação, não fala nada demais, simplesmente atende e dá um retorno, né? E ele não tem ingerência sobre aquilo que o empresário está conversando com os seus funcionários. Então ele acabou sendo responsabilizado por algo que ele não tem uma participação direta, né? E esse áudio também, na visão da equipe jurídica do senador, é uma prova, né, que não é uma prova lícita. Então, eu acho que isso não feriu o cerne democrático das eleições. O Beto teve uma ampla vitória, inclusive nós pedimos a ele uma emenda aqui para Marabá também, uma emenda importante ali para o bairro do Amapá, para conectar a população que ficou isolada do rio após a orla, né? Fizeram a orla, esqueceram de fazer o acesso ao rio, a gente quer fazer a escadaria, quer fazer a rampa, né? Então a gente entende que o Beto não teve uma participação direta nesses atos e que também as provas são provas passíveis de nulidade, e agora vai estar nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral, e nós confiamos na Justiça e esperamos que seja revertida essa decisão e que o Beto possa continuar trabalhando em favor do Pará como senador. Que mensagem você gostaria de deixar para a população aqui de Marabá, para as pessoas que votaram em você? Uma mensagem de gratidão, né? Eu fui eleito com 32.930 votos, reeleito com 59.600 votos, na última eleição 67 mil votos, então esse crescimento é fruto de um trabalho, é fruto de uma luta, é fruto de uma dedicação, e eu não poderia deixar de ser grato ao Marabá, que nas 3 eleições me deu a maior votação que eu tive dentre todos os municípios em que eu fui votado. Fui candidato ano passado a prefeito, não logrei êxito, não ganhei as eleições, mas saí extremamente feliz, de cabeça erguida, né? Tive mais de 20 mil votos conquistados e agradeço de coração a essas mais de 20 mil pessoas que acreditaram no projeto Marabá Pode Mais. Fiz uma campanha limpa, fiz uma campanha construtiva, propositiva, em nenhum momento ataquei meus adversários, em nenhum momento levei a campanha para o lado pessoal, e acho que nós deixamos uma marca, né, de um projeto que realmente discutiu os principais problemas de Marabá, que é a saúde pública, que é o problema do nosso hospital municipal, do nosso materno infantil, da mobilidade urbana, dos ônibus, enfim. Então a gente sai tranquilo, eu ando de cabeça erguida em Marabá, as pessoas reconhecem, e essa boa política vai continuar. A gente agradece e deixa a certeza de que muita coisa boa virá pela frente.